O Previdência em Foco sempre traz a você temas bacanas, atuais e de grande impacto na sua vida. Tudo sempre mastigadinho e de fácil compreensão. As nossas últimas colunas, inclusive, geraram uma série de questionamentos. Então, no dia de hoje, nós vamos receber o Dr. Rafael Cimino para nos ajudar a esclarecer alguma delas. Rafael, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal BOL. Olá, Salim. Olá, amigos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu queria aproveitar a oportunidade para deixar registrado aqui os meus parabéns para o Barbacena Online. Não é? O Felipe, na semana passada, pôde fazer isso pessoalmente, eu não estava presente, né? Então, agora fica aqui registrado os meus parabéns ao Barbacena Online e a todos que participam, né? Parabéns por todo o trabalho desempenhado nesses 19 anos e muito obrigado por nos deixar participar, né, desse momento com vocês, por hoje poder fazer parte do Barbacena Online. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns a todos, especialmente a você que nos ouve e que nos vê, né, que é o objeto do nosso trabalho, né? Parabéns a você também. Claro. Obrigado, Rafael. Realmente o Barbacena Online ele não é nosso, ele é do povo, ele é feito para as pessoas e é por isso que eu acho que ele tem esse grande sucesso. 19 anos feitos em função de levar a informação para as pessoas, de mostrar às pessoas o que é interessante, o que realmente acontece na cidade de Barbacena e também em toda a região. Mas vamos lá, vamos conversar aqui do nosso Previdência em Foco. E, primeiramente, eu queria conversar com você o seguinte: a primeira pergunta é sobre a questão das aposentadorias especiais. A gente já havia noticiado aqui, você inclusive já chegou a comentar no programa, que o trabalhador que estiver aposentado na modalidade aposentadoria especial não poderá continuar trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. A dúvida é a partir de quando essa norma passou a valer. Bacana, Salim. Vamos lá. Bom, o STF, o Superior Tribunal Federal, né, que está em Brasília, a nossa Corte Suprema, ele chegou a julgar a partir do tema 709, recentemente publicado. O acórdão foi publicado, inclusive, na semana passada, salvo engano, dia 30 de agosto, no sentido de que, então, como você bem disse, os trabalhadores aposentados na modalidade aposentadoria especial, eles não poderiam continuar trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. A grande questão é que esse julgado, essa decisão, ela veio com uma série de falhazinhas, uma série de omissões, as quais vão precisar de ser corrigidas, vão precisar de ser esclarecidas. É o que a gente chama processualmente de embargos de declaração. Então, em sede de embargos de declaração, o STF vai precisar de esclarecer diversos pontos, inclusive, por exemplo, se o trabalhador continuar trabalhando, se ele vai ser objeto de uma suspensão do seu benefício, que é, então, uma oportunidade dele justificar e, eventualmente, no prazo de 30 dias, dar uma solução pedindo conta, eventualmente, ou justificando, apresentando ao INSS que não pretende continuar com o benefício, ou cancelando sumariamente, né? Então, são duas possibilidades que estão se aventando, porque no corpo do texto do julgado fala-se ao mesmo tempo de suspensão e de cancelamento, que são dois institutos dentro do direito previdenciário completamente diferentes. Isso é apenas então, para demonstrar para quem nos vê e quem nos ouve que a gente tem ainda uma série de situações a serem debatidas antes da gente ter uma definição sobre o prazo, quando que isso começa a valer. Fato é, então, que a legislação ela já é clara no sentido de que não se pode permanecer no mesmo ambiente de trabalho pós-aposentadoria especial. Então, não adianta, por exemplo, uma pessoa que trabalha exposto a ruído, mudar, então, para um ambiente de trabalho que é exposto a poeira. Não, ele está exposto, então, a um agente nocivo à sua saúde. Ele não pode, então, não só estar exposto ao mesmo ambiente de trabalho, mas sim a qualquer ambiente de trabalho que seja nocivo à sua integridade física. Então, ele precisaria, por exemplo, de ser migrado para o escritório da empresa, para, por exemplo, qualquer outro ambiente onde não haja a exposição a agente nocivo. Okay? Isso é recomendável desde o primeiro momento. Caso isso não tenha acontecido ainda, é interessante que a gente tenha a convocação, né, ou até uma provocação à empresa, através de uma notificação, algum documento escrito, né, no sentido de que a pessoa se apresenta, olha, eu estou aqui, eu sou aposentado especial e eu preciso de mudar de função. E aí verificar com o empregador, então, a possibilidade de solucionar isso. Pelo menos antecipar isso já seria bastante interessante. Mas não há que se causar qualquer tipo de correria, qualquer tipo de tumulto, né? Nem tomar nenhuma decisão abrupta e precipitada acerca dessa questão desse tema 709, porque ainda tem um pouco de água para rolar debaixo da ponte. Certo.
Agora, uma outra questão que nos foi passada é sobre o trabalhador que desejar averbar ao INSS tempos de trabalho em outros regimes de previdência, por exemplo. Essas averbações só poderão acontecer quando ele estiver se aposentando, quando for da aposentadoria? Pois bem, era muito comum, Salim, às vezes a pessoa trabalhava, professores ou médicos, profissionais da saúde, isso era muito comum, as pessoas tinham trabalho no serviço público, na serviço público estadual, serviço público municipal e também no INSS, e aí a pessoa se desligava do serviço público, ficava só vinculada ao INSS, e a pessoa gostaria de trazer esse tempo, então, para o INSS. Nesse tipo de situação, até pouco tempo atrás, era possível a gente apresentar isso antecipadamente, né, em qualquer tempo. A medida provisória 871 vedou isso, de forma, então, desde 2019, a gente não poderia apresentar qualquer tipo de averbação, seja de regime previdenciário diferente, ou até, por exemplo, se eu quiser comprovar algum tempo rural que eu tinha. Eu, por exemplo, tenho 16 anos de contribuição. Vamos imaginar que eu quero somar mais uns 3, 4 anos de trabalho rural que eu, por exemplo, tive na infância, eu tenho provas. Eu poderia, antes de 2019, já comprovar isso antecipadamente para já, então, não ter que ter esse trabalho quando eu concluir o meu tempo de contribuição, né? Fato é que, então, como eu disse, de 2019 em diante, isso foi vedado, mas agora, por força do decreto 10.410, agora de agosto desse ano, que regulamentou, então, a reforma da Previdência, nós voltamos ao estado anterior, ou seja, voltamos ao estado de antes de 2019. Nós podemos, sim, a qualquer tempo, averbar esse tempo, seja de regimes previdenciários diferentes, seja um tempo rural, né? Então, é sempre possível a gente fazer uma correção também no nosso tempo de contribuição. Isso pode ser feito agora em qualquer tempo, não mais através única e exclusivamente de uma aposentadoria. Isso é positivo porque muita gente até estava com pedido de aposentadoria, sem ter tempo de contribuição, né, mas com o objetivo de regularizar algumas situações, né? Então, isso gerava um custo, um ônus público grande, porque são trabalhos diferentes, né? Uma coisa é você regularizar os seus vínculos de trabalho, outra coisa é você já ter o objetivo de ter uma aposentadoria concedida, né, que é um trabalho um pouco mais complexo. Então, isso gerava um ônus para o INSS um pouco elevado. Então, agora nós estamos tendo, mais uma vez, a oportunidade de buscar eficiência, né, de fato, a gente ter, então, a análise desses documentos previamente para que, quando a pessoa for poder se aposentar, já está com tudo alinhadinho e fácil para poder, então, já pedir o benefício, já poder gozar do benefício. Agora, o INSS, ele está pagando a antecipação do auxílio-doença, que você explicou que não é uma perícia online. Pois bem, a pergunta então é a seguinte: em relação a trabalhadores que ganham mais de um salário mínimo, quando é que ocorrerá a complementação do que já foi antecipado? Pois bem, vamos só contextualizar novamente, então, para quem ainda não assistiu o vídeo em que a gente fala da antecipação do auxílio-doença. Essa antecipação é um serviço que foi ofertado pelo INSS justamente para suprir a falta que as perícias médicas para benefício por incapacidade estão fazendo, né? Por conta da pandemia, as perícias não estão acontecendo. Então, para evitar que as pessoas ficassem sem rendimento nenhum, as pessoas estando então, incapacitadas para o trabalho, então, não ganhando o seu rendimento do trabalho, mas também por não ter perícia, não está ganhando benefício, o INSS, então, criou esse serviço de antecipação do auxílio-doença, onde a pessoa enviava a documentação médica via internet, havia, então, com base na legislação e com base em critérios médicos, uma análise desses documentos enviados, né? E dependendo desses critérios, então, a pessoa receberia o valor exclusivo de um salário mínimo a título de antecipação do auxílio-doença. Fato é que ainda não temos em definitivo quando nós vamos ter a retomada das perícias médicas do INSS, né? Por enquanto, há rumores de que vai acontecer a partir de 1º de novembro, né? Mas as aberturas das agências já estavam sendo adiadas por um longo período, né? A gente já teve várias datas possíveis de abertura e depois foi revogado, foi adiado. Então, a gente não duvida que essa data prevista de 1º de novembro para a retomada das perícias médicas também seja postergada, né? No entanto, uma portaria emitida no dia 2 de setembro, agora pelo INSS, foi muito interessante para aqueles trabalhadores que pediram essa antecipação do auxílio-doença antes de 2 de julho e tiveram o benefício deferido antes de 2 de julho, sem que se precisasse pedir uma prorrogação. Ou seja, a pessoa teve um problema de saúde, ela pediu uma antecipação, ela teve a antecipação deferida e ela recuperou e está
de volta já ao trabalho. Ou seja, vamos colocar um exemplo aqui, uma pessoa que pediu o seu afastamento por conta de atestado médico, documentação médica, do período de abril até 1º de maio, por exemplo. O INSS está pagando a antecipação do auxílio-doença, que você já explicou numa outra oportunidade, que não é uma perícia online. Pois bem, a pergunta então é a seguinte: em relação a trabalhadores que ganham mais de um salário mínimo, quando é que ocorrerá a complementação do que já foi antecipado? Pois bem, Salim, vamos contextualizar para quem ainda não assistiu o nosso vídeo, onde a gente falou dessa antecipação do auxílio-doença. Fatalmente, como a gente não está tendo as perícias médicas do INSS, né, o INSS criou, então, um serviço de antecipação do auxílio-doença, que nada mais é do que o envio da documentação médica pela internet, pelo segurado, informando, então, o tempo de afastamento, qual é a doença, exames, atestados que a pessoa tiver, ela envia isso para o INSS e, com base em critérios médicos e critérios técnicos, o médico perito do INSS ele vai deferir uma antecipação do auxílio-doença. Essa antecipação é no valor exclusivo de um salário mínimo. O que isso quer dizer? Que se a pessoa tem uma média salarial de, por exemplo, R$4.000, ela vai receber nessa antecipação apenas um salário mínimo. O objetivo disso é o quê? É fazer com que, então, as pessoas que estão incapacitadas para o trabalho neste primeiro momento, elas não tenham, não percam o mínimo existencial, que é o salário mínimo, certo? Então, depois de feita uma perícia que de fato vai ser presencial, esse benefício, então, ele vai ser de fato complementado, né? Então, se a pessoa tem, como eu disse no exemplo, a pessoa tem uma média salarial de R$4.000, ela vai receber diferença, então, entre os 1.045 que ela já recebeu e os R$4.000 que ela deveria ter recebido, né? Claro que isso apenas depois de uma perícia médica presencial. No entanto, considerando que já estamos com a ausência dessas perícias médicas por longa data, né? Há rumores de que vai se retomar apenas em 1º de novembro deste ano. Considerando que a gente ainda está no princípio de setembro, já estamos fechados, estamos sem perícia. Desde março desse ano, uma portaria publicada em 2 de setembro de 2020, ela traz uma inovação bastante interessante para trabalhadores que pediram essa antecipação antes de 2 de julho. Vou trazer um exemplo aqui para traduzir para quem nos vê e nos ouve o que essa portaria quer dizer. Vamos imaginar que nós temos um trabalhador que adoeceu e então, por conta disso, ele pediu uma antecipação do auxílio-doença e o atestado médico dele dizia que ele precisaria se afastar de 1º de abril de maio. Então, são 2 meses. Nesse período, então, ele pediu o auxílio-doença, o INSS deferiu a antecipação do auxílio-doença, a média dele era de R$4.000 e, pela legislação, ele recebeu um salário mínimo nestes 2 meses. Pois bem, passado, então, o 31 de maio, ele não pediu a prorrogação deste benefício, porque ele já tinha recuperado a sua condição física, já recuperou a qualidade de vida e já retomou o trabalho. Então, o benefício não seria mais necessário. Para este tipo de situação de benefícios deferidos antes de 2 de julho e que não tiveram prorrogação, o INSS vai estar aproveitando a documentação já apresentada, vai reavaliar e vai pagar a complementação para essas pessoas. Ou seja, o cidadão deste exemplo que eu dei, né, que pegou o benefício de 1º de abril a 31 de maio e não precisou de fazer prorrogação, a média dele era de R$4.000, ele já recebeu R$1.045 por mês. Então, ele vai receber agora a diferença entre os R$4.000 que ele deveria receber e o R$1.045 que ele já recebeu. Agora, a portaria ela não fala quando que vai haver esse pagamento, né? Ela apenas já dá uma esperança para a gente de que a pessoa não vai precisar de passar por uma perícia médica, né? Isso é o positivo da portaria. Claro. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no canal BOL e no Previdência em Foco, trazendo sempre boas informações para as pessoas ficarem conhecendo e sabendo como é que funciona a questão previdenciária aqui no Brasil. Muito obrigado, doutor. É sempre um prazer. Um abraço. Olha, se você tem algum amigo que precisa dessa informação, pode compartilhar esse vídeo com ele. E também, se você tem alguma dúvida ou gostaria de sugerir um próximo tema para a nossa coluna, faça contato pelo WhatsApp do Previdência em Foco. O número é 32, o código de área 987096847. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade.
Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.